Olá Joana, boa tarde. Olá, Ângela, muito obrigada pelo convite. É Eh, muito bom, estou super curiosa destas coisas. Eu adoro os teus posts porque acho que eles são muito esclarecedores, mas mais que esclarecedores, eles incitam a minha curiosidade, porque eu fico super curiosa de como é que aqui tu puseste um, já vamos lá falar, e como eu fico sempre a pensar como é que é, mas já te vou deixar explicar. Gostava que te apresentasses como queres ser conhecida profissionalmente. o meu nome é Joana Rodrigues da Silva, o meu projeto é o The Right Foot. eh, Adoro o veio, nome. veio o nome, não fui eu que o criei porque eu estava num bloqueio, mas a sugestão pareceu-me correta porque nós estamos sempre a brincar com as pessoas que têm dois pés esquerdos, não é? Muita Uhum. expressão em inglês, e o ter dois pés direitos acaba por significar que nos conseguimos ajudar nós mesmos, é assim um bocadinho que eu vejo, que é Hum. o que a reflexologia pretende fazer. Nós não, ao utilizarmos a reflexologia, não vamos nós tratar a pessoa, nós vamos é ajudar a pessoa a tratar-se a si mesma, incitar o corpo a desenvolver as suas capacidades e a restaurar algumas capacidades que estavam um bocadinho perdidas, porque hoje em dia é impossível estar tudo perfeito, não é? Claro. Completamente. Por mais regrada que a pessoa seja na alimentação, por melhor pensamento que a pessoa tenha, temos todo o mundo à nossa volta, toda uma sociedade que nos vai mexer com o sistema Claro. imunitário e com a resposta do nosso corpo e que estão fora do nosso controle. E, portanto, se nós pudermos auxiliar o corpo a fazer os seus processos, que estão um bocadinho desequilibrados, então melhor ainda. Ainda por cima de uma forma tão fácil e que acaba por ser, eu gosto muito, portanto sou suspeita, mas muito agradável na maior parte das vezes, Hum. porque aproveita, sim, sim. Não, não, acho que é ótimo. Aliás, esse é o meu convite, é a proposta, não é? Como eu digo, eu não posso fazer o trabalho pela pessoa, mas eu posso sim estar aqui para apoiar a pessoa a fazer aquilo que está a ser pedido para si, para poder ter capacidade, espaço de lidar com os desafios que a vida nos atira sempre. É impossível estarmos sempre prontas, sempre no melhor. Mas diz-me lá um bocadinho o que é esta reflexologia, porque tu começaste a explicar, mas Sim, reflexologia, reflexologia. a reflexologia é isto, é reflexos. E nós temos em todo o corpo reflexos de todo o resto do corpo. E a reflexologia faz uma coisa muito engraçada, que é nós, embora eu consiga tocar na minha mão e, portanto, ao estimular um dedo da mão, estou também a fazer o reflexo do pé, por exemplo, estou também a fazer, a entrar em contacto com órgãos aos quais nós não temos acesso direto, porque eu não consigo meter a mão dentro da minha barriga e ir mexer no meu fígado. Uhum. Mas eu consigo, através da minha mão, do meu pé, da minha cara, de outras zonas do corpo, ter acesso a esses órgãos e tentar equilibrá-los. Portanto, na cara, que é isto que eu vou mostrar daqui a pouco, nos pés, nas mãos, nós temos reflexos de todo o corpo. E mediante uma, protocolos, insistência em certas zonas, porque as pessoas também podem fazer em casa. Eu posso, se eu quiser, se eu tiver com umas dores de costas, eu posso ir trabalhar as minhas costas, só as minhas costas. Vai ajudar. Mas temos depois as questões, isto é um mundo, portanto eu Claro. vou poder. Eu posso estar com dores de costas, não porque eu estou com um problema nas costas, mas porque eu tenho um problema noutra Claro. zona e eu trabalhar apenas as costas não vai resolver o problema. Isto pode acontecer. Mas ao trabalhar as costas, alguma parte eu vou contribuir, especialmente porque ao trabalhar costas estamos a trabalhar a coluna e temos a inervação de todo o corpo. Portanto, logo aí temos uma forma mais global também de cuidar. Boa. Joana, o que é que te levou à reflexologia, não é? Porque de certeza que não foi assim uma opção que te deram na escola. Olha, vais estudar reflexologia. Não, nem fazia ideia. Eu vim parar à reflexologia ter, por experiência própria, vá, posso dizer Ótimo, assim. é sempre o melhor caminho. Mas foi super engraçado e eu não pensei nisso até muitos anos mais tarde,
porque eu era adolescente e tinha umas dores menstruais péssimas, mas incapacitantes, que não eram controladas através de... Tenho visitas. Não, chegou ao cúmulo de eu não conseguir, não podia tomar mais comprimidos porque já estava no cúmulo. A caixa já dizia tomar X comprimidos, eu já os tinha tomado e continuava cheia de dores, sem conseguir dormir. E lembro-me perfeitamente numa dessas vezes ir bater à porta da minha mãe e dizer o que é que eu posso fazer porque eu não aguento, eu não consigo dormir, estou cheia de dores. E então a minha mãe lá foi buscar o seu mapa de reflexologia que lhe tinha sido dado por uma médica com quem a minha mãe trabalhava na altura e que era bastante mente aberta e sabia das minhas questões da menstruação e deu aquele mapa específico à minha mãe e disse carrega aqui, ali e tal, tal. E foi isso que a minha mãe fez e eu adormeci. E, portanto, sempre que eu tinha estas fases, mais destes períodos menstruais muito complicados, era com a reflexologia que a minha mãe me ajudava. E passaram-se anos. Não é melhor, não é? Começa-se logo bem. Sim. Nem nunca mais pensámos sobre aquilo. A minha mãe tinha também um outro livro que eu acho que foi a mesma pessoa que lhe ofereceu. Eu nunca mais pensei nisso, mas eu sempre fui muito curiosa sobre tudo o que é alternativo. E passado uma data de anos, acabei por ir fazer. A minha mãe fez uma formação na reflexologia na gravidez e eu mais tarde fomos descobrir que havia uma outra formação que eu achei muito interessante, que era a leitura dos pés. E essa formação fizemos-la juntas e depois de a fazer fiquei super curiosa e fui fazer o curso. E aí fiz o curso profissional e fiquei chocada com os efeitos, porque vi a minha mãe a ter umas crises de vesícula que ao fim do segundo dia já se conseguia levantar, contrariamente a todas as anteriores. A mesma coisa com uma colega dela, exatamente com o mesmo quadro. Consecutivamente, quando os meus períodos menstruais eram complicados, eu continuava, a minha mãe fazia-me reflexologia e era engraçado que ela dizia-me, já te passaram as dores, e eu, mas como é que sabes? Porque começaste a falar outra vez, ou seja, eu estava profundamente encolhida enquanto recebia o tratamento e conforme a dor começava a passar e começava a aliviar, conseguia começar a falar outra vez, porque já não estava concentrada na dor, estava tudo a aliviar. E tem sido um processo muito engraçado, porque tem sido um processo também para mim de aprendizagem, descobrir as coisas todas onde a reflexologia consegue ir ao que consegue chegar. É muito, muito engraçado. Boa. Só a carregar em pontos, a estimular zonas, a fazer observação também. E tu consegues fazer, ou seja, consegues ajudar as pessoas mesmo em confinamento, não sendo tu a fazer, mas dizendo carrega aqui, carrega ali? Sim, sim, Ótimo. é possível, sim. E diz-me uma coisa, falaste na leitura dos pés, é assim que se faz o diagnóstico? Sim e não. A leitura dos pés normalmente está mais virada para uma leitura emocional e de personalidade. Mas podemos, com certeza, ainda agora, porque fiz um post sobre isso, já tive pessoas a dizer, havia aqui, falei sobre os sinais e as pessoas abordaram-me e eu depois pedi que me mandassem fotografias e tivemos a falar um bocadinho sobre isso. Nós podemos ver alterações nos pés que podem estar relacionadas com o emocional ou com o físico. Mas por outro lado, nós também sabemos, ainda para mais das conversas todas que a Ângela já vem trazendo, principalmente com a Carlota, que a parte emocional tem toda a influência na parte física. Claro. E portanto, se nós às vezes temos sintomas, temos alguns sintomas a nível do pé, que nós encontramos bloqueios, alterações, sentimos uma textura diferente, há uma dor, que depois podemos descobrir que são físicas, mas que vieram associadas a algum episódio. Ou que é simplesmente uma questão emocional que não tem nada físico. Porque nós podemos ter uma alteração a nível da zona abdominal, por exemplo, e ser puramente emoções relacionadas com a parte dos relacionamentos, por exemplo. Sim, muito, muito simplesmente. Mas entre isto há tantas outras coisas, porque depois temos que olhar para a parte... nós dividimos, fazendo assim uma ideia, nós dividimos o pé em 5 zonas horizontais e 5 zonas verticais e a sobreposição destas zonas vai nos dar uns quadradinhos que nos vão falar sobre o que é que influencia aquela zona e as pequenas alterações que lá aparecem, um sinal, a pele a cair, a escamar, a cor,
a textura, a temperatura dessa zona vai-nos dar informações sobre o que é que se está a passar com a pessoa, não só a nível físico como emocional. Fabuloso. Sim. Eu acho tudo isto fantástico, porque tudo o que seja ler o invisível fascina-me, não é? Porque é um bocadinho, como assim é um pé? E acaba por ser aquele, como é que isto funciona? Mas, Joana, ias partilhar connosco um bocadinho um exercício de uma coisa que todos nós podemos fazer rapidamente para a tranquilidade, não é? O teu Sim. exercício. Estamos todos a precisar. Sim, sem dúvida. Isto foi criado no início do confinamento, foi uma ideia que surgiu, juntamente com outras pessoas, fizemos um e-book em que partilhávamos várias coisas que poderíamos fazer durante o confinamento e que não implicava termos que sair de casa. Eu juntei uma sequência de pontos na cara, porque é mais fácil fazer. E há pessoas que não gostam de ser tocadas nos pés ou de tocar nos pés das outras pessoas, e assim este protocolo permite que eu faça a mim mesma, mas se eu tiver outras pessoas em minha casa, eu posso aplicar-lhes também o protocolo, fazer a estimulação destes pontos e obter o resultado, que a ideia é realmente obter a tranquilidade e conseguir desfrutar um bocadinho e ter um bocadinho um momento para si mesmo, que agora já conseguimos sair um bocadinho de casa e arejar um bocadinho, mas naquela altura, com todo o stress que estava a acontecer, eu acho que fazia muita falta. Claro. E no fundo todos nós temos várias ameaças ao longo da vida, podem não ser coletivas, como no caso deste vírus, mas às vezes no trabalho, na família, nos relacionamentos, há ameaças que nós precisamos de recorrer a alguns recursos que nos trazem isso, e uma coisa é nós recorrermos a um exercício físico ou à comida ou a conversar ao telefone, são os nossos recursos emocionais, não é? Uma coisa é nós fazermos isso, outra coisa é sabermos que temos aqui um recurso que é muito mais útil, muito mais benéfico e muito mais saudável. Sim, e Boa. simples. E simples. Só precisamos das mãos, no fundo. Conta. Então, para terem acesso, as pessoas que queiram fazê-lo em casa, sem estar aqui depois a ver o vídeo, a pausar e tudo mais, podem usar os gráficos que o protocolo já montado que eu enviei, que estão disponível através da minha bio, vão lá e podem subscrever à newsletter e receber este e-book. Qual é a questão aqui? Não precisamos de colocar óleo, portanto não vamos ficar com a cara demasiado oleosa, porque há pessoas que também não gostam. Podemos, mas não é obrigatório. A única coisa é que tenhamos as mãos lavadas, porque é sempre desconfortável, o rosto lavado, e a partir daí só temos que começar. Então, o primeiro ponto de todos vai ficar no meio das sobrancelhas. E esta estimulação pode ser feita não só através da pressão constante, mas pode ser também aplicado com movimentos circulares, conforme a pessoa se sentir mais confortável. Vamos fazendo os movimentos. Possivelmente, à medida que nós vamos mexendo, eu já estou a sentir, começa-se a sentir a diferença. Ao início, quando nós colocamos um dedo, parece que é tudo igual, que esta zona não tem diferença nenhuma das zonas envolventes, mas conforme começamos a mexer, até se calhar começamos a perceber que não estamos no sítio certo, começamos a sentir, não, devia ser um bocadinho mais para baixo, devia ser um bocadinho mais para cima. E então vamos sentindo. O segundo ponto vai ser aqui, quase no alto do nariz, a seguir à bolinha, nós fazemos pressão também nele, da mesma forma. Vamos fazendo a pressão, vamos sentindo a zona. Se for preciso fazer um bocadinho mais de tempo, podemos ficar, conforme vamos sentindo. A seguir, o ponto 3 pode ser feito ao mesmo tempo. Todos os pontos que são bilaterais, que são o mesmo ponto como se fosse um reflexo, podemos fazê-los ao mesmo tempo. Por um lado, porque demoramos menos tempo. Por outro lado, porque acaba por ser mais equilibrado, fazemos as duas coisas ao mesmo tempo.
Portanto, acima das asas do nariz, sentimos aí como se fosse uma focinha, sem apertar muito, porque senão depois estamos a falar pelo nariz, e não conseguimos respirar como deve ser, mas vamos aí estimulando aos poucos. Eu gosto mais, sim, como a Ângela está a fazer um movimento. E não faz diferença em que direção, se é na direção Não, dos ponteiros não, do suor. não, porque aqui se fôssemos fazer os dois com o mesmo movimento, estaríamos a fazer um movimento meio desconfortável, porque estariam um a rodar para um lado e outro a rodar para o outro. Assim, podemos fazer os dois, por exemplo, podemos rodar os dois para a frente ou os dois para trás. Claro. O ponto seguinte é um ponto que é bastante conhecido, que é um ponto que fica no meio das narinas e no início da ligação com o lábio. É um ponto também utilizado muitas vezes para quando a pessoa não se está a sentir muito bem. É muito usado na técnica de Emotional Freedom Technique. Ah, é? Que É, engraçado. é. Não fazia ideia. Mas eu fiquei a conhecer este ponto porque me lembro de uma história em que alguém se estava a sentir mal e estava a desmaiar e que este ponto ajudava como que a reanimar a pessoa. Depois, entre o nosso fim das nossas narinas e o início dos nossos lábios, o canto dos lábios, o canto da boca, vamos encontrar aí 2 pontos. Mesmo assim aqui a meio, fica mais ou menos, em mim fica mais ou menos localizado sobre os caninos. E cada ponto tem uma função específica? São pontos que estão relacionados com órgãos. Eu não vou estar a descrever cada um deles, mas no geral nós estamos a trabalhar hipófise, estamos a trabalhar suprarrenais, estamos a trabalhar rins também, porque no fundo, e entre outros, do fundo cada ponto tem um órgão relacionado, mas tem também funções relacionadas. Portanto, não temos que estar só obrigatoriamente a tratar o órgão, vamos também tratar determinadas reações. Eu escolhi muito pontos relacionados com a parte da hipófise e das suprarrenais, muito suprarrenais, o stress, portanto, nesta altura. Exato. Os rins também para a eliminação de água em excesso, porque estávamos mais parados em casa, menos movimento, mais acumulação de líquidos. Depois, fui juntando pontos que eu ao estudá-los achei que poderiam, porque são pontos sedantes, são pontos que ajudam a acalmar, não só pela tal função do órgão. Não terminamos, eu é que sou muito falador. Ora, agora vamos às orelhas. Boa. Aquilo que as crianças gostam de fazer muito quando estão no mimo, mexer no lóbulo, onde nós costumamos ter os brincos, não é? O primeiro brinco. Podemos ir aí, podemos fazer uma pinça, porque é mais prático, e vamos fazendo aqui. Depois, ainda dentro da orelha, lateralmente, aqui, nós sentimos este nosso, esta curvatura da orelha cá dentro, não é? Então nós vamos fazer cerca de meio da curvatura, assim, não sei se... Para quem não tem headphones é melhor. Exato, aqui assim de lado, nos dois ao mesmo tempo. Exato. Depois deste, passamos para o famoso das têmporas. Pois, esse é. Que é um ponto muito engraçado também. Quando temos dores de cabeça, é mesmo, sente-se mesmo a pressão. E às vezes acontece estarmos a fazer pressão e começar a doer um bocadinho.
Não pela pressão que estamos a fazer, mas porque estamos a fazer a estimulação do ponto. É interessante, este é o ponto que nós praticamente sabemos instintivamente, não é? Porque é tão fácil agarrar aqui em certas alturas, mesmo em alturas de stress, como se nós quiséssemos acalmar aqui qualquer coisa. É Nós verdade. somos muito sabedores. É, só que nós fomos desligando o instinto ao longo do tempo. O problema é esse. Esse é o meu Olha, convite principal, é convidar as pessoas a virarem-se para si exatamente para aprenderem a escutar o corpo, porque o corpo tem muito mais informação do que aquela que nós estamos habituados a dar ouvidos. sim, verdade, completamente. Vamos continuar só a fazer e depois espero não me esquecer de falar sobre isso a seguir, sobre a leitura dos pés. Está bem? Ok? No topo da cabeça, quando nós estamos direitos, temos no topo da cabeça um ponto também. Esse é outro ponto que nós podemos estimular. Esse é outro ponto usado também. Até agora usaste 1, 2, 3, 4 pontos iguais. É. É muito giro. Eu adoro quando encontro semelhanças onde tudo está a dizer a mesma coisa, onde tudo está, não é? É ótimo encontrar semelhanças. Eu acho muita graça porque conforme vou falando cada vez com mais pessoas, como a Ângela diz, que é encontrarmos diferentes formas de trabalhar a mesma coisa. Uhum. E é por isso é que eu acho que é importante, nós só precisamos de saber quem somos, porque as formas não importam tanto assim. Uhum. Importa é o carinho, a capacidade, a curiosidade que nós temos de nos abraçar, porque nós estamos tão preocupados em fazer-nos errados que perdemos esta sabedoria que é tão nossa, é tão aqui, é tão única. E é só esse o trabalho, não há mais. Mas é engraçado que era uma coisa que era suposto ser natural e que nós, ao longo dos anos, fomos Uhum. trabalhando e que hoje em dia precisamos trabalhar para atingi-la. Claro, claro. E tudo tem Mas, uma forma que é aprendida, não é? Nós estamos aqui sim, a aprender uma forma, mas sabemos perfeitamente, as crianças acalmam-se tantas vezes a mexer na orelha. sim. E a chupar o dedão. Claro. E agora lá vou eu fazer mais uma interrupção, é Boa, impossível. Não? boa, diz. No dedão, o nosso dedão é cabeça. E nós, ao chuparmos, estamos a estimular toda, todo o funcionamento do cérebro. Todas as partes do cérebro nós vamos estar a estimulá-las. Portanto, acaba por ser o bebê, ao chuchar no dedo, acaba por estar a induzir a sua própria calma. Que engraçado. Isso é muito interessante perceber. Portanto, não é só a sucção, também é o contacto. Sim, Diz lá. é a reflexologia do bebê, sem ele se aperceber, sendo uma coisa natural, é a tal coisa aqui, Nós mas aqui sabemos. também, chuchamos o Uhum. dedo. Nós Sabemos. sabemos, e cada vez mais as pessoas, quando eu começo a conversar com elas em consulta, me vão dizendo, porque eu digo sempre, sabe melhor que ninguém, o seu corpo é que sabe, com certeza que, mesmo que não se tivesse apercebido antes, mas se começar a pensar nisso, vai-se aperceber que determinada vez tinha a dor aqui, tinha um desconforto ali, e as pessoas começam a pensar nisso, sobretudo mulheres, as mulheres estão sempre um bocadinho mais, que eu tenho visto, estão sempre um bocadinho mais ligadas ao corpo, à compreensão e reconhecimento das alterações do corpo, mas também os homens também começam a perceber isso. Às vezes não são tão bons a admiti-lo, mas é muito engraçado. Agora, 3 pontos finais. Nós tínhamos este aqui da cabeça, não é? Uhum. E depois passamos para o posterior. 3 pontos, sim, 3 pontos porque 2 deles são comuns. Ora, eu vou tentar fazer de costas. Aqui, quando nós estamos de costas, nós fizemos cá em cima aquele ponto no cimo da cabeça e mais ou menos 2 a 3 dedos atrás temos um outro ponto. Uhum. Eu acho que é algo muito intuitivo,
quando nós vemos o protocolo escrito, agora parece um bocadinho confuso, mas quando nós vemos o protocolo escrito e começamos a procurar os pontos, os nossos dedos acabam por ir ter ao sítio onde têm de ir. Porque nós Sim, vamos sentindo as é. diferenças. Até parece que tem um aconchego ao dedo. É, exatamente, é isso mesmo, perfeito, Angela. Estavam a falhar as palavras, mas é que é isso mesmo. É. Nós, é esse aconchego ao dedo, é isso mesmo, olha, maravilhoso. Depois deste, nós descemos à mesma, porque nós estamos como se estivéssemos dividindo a cabeça ao meio. Quando nós chegamos aqui atrás, nós vamos sentir aqui o nosso crânio divide em dois, não é? Vai fazendo aqui um arco. No meio desse arco, mesmo no meio do arco, aqui nós vamos trabalhar também um ponto. O meu até está um bocadinho doloroso. Por fim, separamos os nossos dedos, seguimos esse arco e no fim do arco, onde o nosso osso começa a fazer a volta para cima, fazemos a estimulação também aqui. Agora vamos voltar para a frente. Boa, obrigada. Que bom! Eu acho que são estas preciosidades que nós vamos adicionando à nossa biblioteca de recursos, que nós depois podemos, ao praticar sem acontecer nada, vamos mais facilmente saber antes, isto está tenso, eu posso recorrer aqui. Joana, acaba só a falar da leitura dos pés, mas quero que fales dos sapatos, que tens um post fabuloso sobre os sapatos. As pessoas, o mais clássico é que o pé de sapatos, mas os sapatos somos nós que os escolhemos. Responsabilidade. Exato. Portanto, se os meus pés estão a ficar, se os meus dedos estão a ficar apertados e estão a ficar deformados, é porque eu escolhi uns sapatos, eu escolhi calçar aqueles sapatos que me fazem aquele incómodo. A questão é, porque é que eu estou a provocar este incómodo em mim? Adoro essas perguntas. E quando começamos depois, vamos claro olhar para o pé como um todo a seguir, mas nós podemos também observar, já tive pessoas a dizerem que calosidades que se criaram na almofadinha dos pés, isto foi culpa dos sapatos. E eu a pensar, só que eu não posso abordar isto desta forma com toda a gente, porque nem todas as pessoas estão abertas a fazer estas perguntas a si mesmas. E a ouvir, a resposta é, a culpa é dos sapatos. Ok. E é? E não gostava de mudar de calçado. Claro. Ou esse joanete, por exemplo, a operação, quantas pessoas operam o joanete e no fim acabam por ter que repetir a cirurgia porque o dedo, mesmo com placas lá postas, o dedo desvia outra vez. Claro. Porquê? Não é? E aqui eu aproveito, não é? Porque eu acho que esta foi das primeiras coisas que eu aprendi com a leitura dos pés e acho muito engraçada, que é, observem os vossos pés, observemos todos os nossos pés, eu passo a vida a observar os meus pés e vejam como é que está esse joanete, porque o joanete significa que nós temos uma alteração no nosso percurso de vida, podemos não estar, não termos seguido aquilo que queríamos, por exemplo, eu não ter tirado o curso que queria, ou eu não ter seguido a profissão que eu queria, estar insatisfeita no meu trabalho, ou eu não estou satisfeita porque esta não era a vida que eu tinha escolhido para mim, mesmo que não seja trabalho, deu o exemplo de trabalho, porque hoje em dia é muito comum. Outra coisa, sim, por outro lado também o joanete também pode estar relacionado com uma educação demasiado estrita. Os pais a dizerem tu tens de fazer assim e é assim que vais fazer e a pessoa não pode, não tem espaço, então começa a entortar, ou entorta o dedão que vai fazendo pressão em cima dos outros ou realmente começa a sair, parece que o osso começa a sair ali. Portanto, isto é sempre... É muito interessante. Sim, é muito engraçado, eu acho... Que giro. E continuo a estudar sempre imenso sobre isso e a ler mais e a falar com colegas porque acho super interessante nós conseguimos tirar alguma conclusão sobre nós mesmos através da observação dos nossos pés. E uma das coisas que eu gostei no teu post é porque isso é muito o reflexo de mim, não é? Esta busca de conforto. E quando eu saio desse conforto, quando eu compro sapatos de salto, quando eu compro
como é que eu me encaixo nesta situação desconfortável e como é que eu a faço fazer parte da minha vida, se foi escolha, Sim, não é? Eu escolho aqueles sapatos exatamente. fantásticos, fabulosos, como eu digo, são sapatos de estar sentada, são sapatos que, ai, são tão giros estes sapatos, mas são sapatos de estar sentada. Sim, completamente. Eu já desisti há uns anos e não aguento sapatos apertados, não dá. Eu preciso de espaço e percebi isso. E se calhar isso também foi dizendo sobre mim, que eu não consigo, há certas situações em que eu não consigo estar. Claro. Seja lá por que for, isso não quer dizer que eu fiz uma evolução em relação às outras pessoas. Isso quer só dizer que eu percebi que há situações em que eu não consigo estar e, portanto, eu não vou fazer por não ter que vivê-las, porque eu não é, aquilo não me serve. Não é para ti, claro, por isso é que eu digo que são sapatos para estar sentada, É? porque servem uma função muito específica. São lindos, fabulosos, agora não me façam andar neles. Sim, Deixem-me à porta, eu entro, cumprimento, sento, cruzo a perna e estão fabulosos. Mas servem o seu propósito. Agora eu sim, tenho que saber qual é o propósito das minhas escolhas em exatamente. sapatos e não só. Sim, e tudo o resto. E tudo o resto. Joana, vamos poder responder a estas perguntas no nosso live dia 18 de junho, quinta-feira, também às 17h30, certo? Sim, lá Então estaremos para as vamos perguntas que quiserem abrir. pôr. Quem tiver perguntas até lá, diga ou para mim ou para a Joana. Eu vou deixar aqui o contacto da Joana também para irem ver o livro dela e a página. E qualquer coisa, estamos aqui. Ok. Obrigada. Até breve, Ângela, e espero que tenham muitas perguntas interessantes. E lá estaremos para esclarecer e falar mais um bocadinho de reflexologia. Mais um bocadinho. Obrigada, Joana. Até quinta. Obrigada. Adeus, com Beijinhos, licença. obrigada.